Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje, encerrando essas reflexões desta semana sobre vencendo os obstáculos. Ontem nós havíamos comentado um pouco sobre os nossos inimigos e como combatê-los. Hoje nós vamos concluir esta ideia. A palavra de Deus nos apresenta uma solução e uma atitude, uma postura para com cada uma destas fontes de tentação para a nossa vida. Tiago, por exemplo, nos fala no capítulo 4, versículo 7 o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira atitude que nós devemos ter com relação às tentações espirituais malignas é estreitar a comunhão com Deus, nos sujeitar a Ele, dizer a vontade do Senhor que importa. Deus é infinitamente mais poderoso do que o diabo ou do que qualquer outro ser que há. Portanto, nós devemos depender dEle, sujeitar a nossa vida a dele, a vontade dele e estreitar a comunhão com ele. É nesse fortalecimento no Senhor e colocando foco no Senhor, não como alguns movimentos fazem, que ficam o tempo todo falando do diabo e combatendo como se fossem forças opostas. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Nós não vivemos em um equilíbrio cósmico entre forças positivas e negativas, um balanceamento da força ou algo desse tipo. Não, essa é uma mentalidade oriental que nem mesmo crer no Deus pessoal. Há um só Deus, um ser eterno, todo-poderoso, que é o Senhor. Agora, Deus, que é soberano e criador de todas as coisas, criou seres autônomos, criou seres com capacidade de discernimento que se rebelaram contra eles, mas estão debaixo do seu domínio e do seu governo. A eles cabe-nos resistir a essas influências malignas. E a Bíblia diz, e o diabo fugirá de vós. Portanto, se sujeite a Deus, se fortaleça na comunhão do Senhor, não fique dando muito trela, nem muita atenção, resista às tentações malignas e o diabo fugirá de você, é o que diz a Escritura Sagrada. Quanto às tentações naturais nossas, o Senhor Jesus nos diz em Mateus 26, 41, o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo os cristãos, Cristo está falando para o seu povo aqui, nós ainda temos na nossa carne fonte de tentação e não podemos ser negligentes quanto a isso. O Senhor Jesus diz que nós lidamos com a tentação da carne vigiando, estando atento aos perigos. Opa, aqui tem um perigo de uma tentação, essa situação aqui não é boa, pode levar aquilo outro lá. E em oração, cultivando a dependência de Deus. Preste atenção, que haja sabedoria aqui. Não é orar pela tentação. Porque quando nós ficamos citando a tentação em oração, ela aumenta. Ah, aquela tentação, oh, que tentação, Senhor, me livre daquela tentação. E começa a descrever nos detalhes da tentação, você fortalece mais a tentação. A oração aqui é a dependência de Deus. Põe outros pontos nessa oração. Louve, adore ao Senhor, agradeça, interceda pelas missões, pense em outras coisas, ore, busque o fortalecimento do Senhor, porque a carne é fraca e haverá de ser tentado. O espírito precisa ser fortalecido. No Salmo, nós lemos também uma outra fonte importante para nós lutarmos contra a tentação. Nós devemos amar a Deus, nos diz João, porque aquele que não ama a Deus, o amor de Deus não está no mundo. É assim que no amor de Deus não está nele, é assim que nós haveremos de resistir às tentações que vêm do mundo. É fortalecendo o nosso amor para com o Senhor. João vai dizer, antes de ler os Salmos, eu leio aqui: não ameis o mundo nem as coisas que é o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Portanto, nós combatemos as resistências do mundo renovando a nossa mente, fortalecendo-nos na vontade do Senhor. É isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 11, quando ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: renovai-vos pela transformação da vossa mente. Não vos conformeis com este século ou com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós resistimos ao mundo transformando a nossa mente pela palavra do Senhor. Porque assim a gente vai conseguir perceber os valores do mundo e comparar com os valores de Deus e ficar com o que é melhor. E não moldar a nossa mente e o nosso coração às tentações. O mundo que diz: tenha, possui, impressione, recursos, trabalho, destaque, título, prazeres. Eu tenho que discernir que por trás de muitas coisas boas
está uma vida que é definida por estas coisas. Nós, como cristãos, nós somos chamados para sermos definidos pelo Senhor e não pelas coisas que o Senhor nos dá. E é em virtude disso que Deus haverá de nos socorrer e nos mandará até provação para que nós percebamos onde está o nosso coração, porque ele pode estar desviado até para coisas boas. Como Abraão, que recebeu o filho da promessa, mas foi se encantando tanto com ele que Deus disse: Abraão, me dá o seu filho de volta. E aí é nesse momento que ele diz: opa, peraí, meu filho está ocupando um espaço muito grande dentro do meu próprio coração. Coisas legítimas, não apenas pecaminosas, mas coisas legítimas, quando são amadas mais do que o Senhor, se tornam pecaminosas. Por isso que o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembre-se do que diz Tiago no capítulo 1, versículos 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O propósito de Deus é nos aperfeiçoar no meio da provação. Portanto, no meio da provação, desta luta, das tentações, que na língua grega é a mesma palavra, tentação e provação. A nossa diferenciação é mais conceitual. A tentação é aquele obstáculo que visa nos derrubar. A provação é o teste de Deus para que nós nos fortaleçamos e dependamos mais dele. Mas uma até inclui a outra, porque a aprovação é o limite que Deus põe à tentação para que ela não nos derrube. E se nós dependermos do Senhor, nos fortalecermos em Cristo Jesus, se cumprirá em nossa vida a promessa gloriosa que o Senhor nos faz. Olha o que Tiago nos diz no seu livro, onde ele nos fala assim, Tiago, deixe-me ver a referência precisamente aqui, capítulo 1, versículo 12, nós lemos o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o temem. A mesma promessa que é feita no Apocalipse 2:10, quando diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção. Nós enfrentaremos dificuldades, não poucas. A Bíblia diz: se alguém quiser viver piedosamente, será perseguido. C.S. Lewis falou o seguinte: se você busca uma religião confortável, eu não recomendo o cristianismo. Pelo contrário, a palavra de Deus alerta que nós enfrentaremos muitas dificuldades nessa vida, não se iluda. Mas ela diz: mas o Senhor vai estar com você, presente, dando força, trabalhando em sua vida, usando todas essas lutas, essas dificuldades, para purificar o seu coração, para lhe transformar, para lhe deixar mais dependente dele, para que conheça mais, para que você reflita melhor quem Deus é na sua vida e desfrute mais de Deus. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nos dê a graça de te conhecer, de acima de tudo caminhar contigo nesta vida, em nome de Jesus. E isso é suficiente para enfrentarmos as lutas, as provações e as dificuldades. Abençoe-nos nesta dependência tua. Em Cristo oramos. Amém. Deus nos abençoe. Até a semana que vem.